pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 124, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e que comecem os duelos. Fala, rubro-negros, Luiz Simeone aqui. E amigo, pra mim já é unanimidade o time de 2019. Quase que você não é. Ele por um no último segundo. Por um detalhe, por um númerozinho ali. Por um segundo ele não botou o Toró na seleção da. Quase. Não, e o Deu bom vontade. é que ele ia errar pra, tipo assim, pro embate falar mesmo, que- né? Porque Pra o time de botar o 2019 Fierro. ou 2019, ou seja, 2009 ia ganhar pra ele. Exato. Eu sou a Ana Beatriz Ayati, não tem formiga, mas o açúcar ficou e as polêmicas vazias continuam. Caraca, Obrigada, Túlio. Ficou bonito. linda. Essa frase foi linda, Ana. Oh, eu penso aqui, cara, cabeça de poeta minha. Por favor. Fala, rapaziada, Túlio Rodrigues aqui mais uma vez, @poeta Túlio. Você pensa que o Flamengo é time? Flamengo não é time não. Time é o Vasco da Gama, o Flamengo é seleção. Olha, coisa bonita. Vai funk. Sempre forte, é sempre forte. Saudações, galera do mal, aqui é a Marcela. E se a comparação fosse com o Eto'o, o Bina ganhava. Bom, meus amigos, estamos aqui hoje encerrando essa trilogia para montar e finalmente fazer o debate da seleção rubro-negra do século XXI. Nos outros episódios montamos, né, a seleção de 2001 a 2010 e o programa anterior foi a seleção de 2011 a 2020, onde tivemos muitas tretas. E hoje vamos fazer o duelo entre essas duas seleções e escolher aí qual jogador tem maior identificação com o Flamengo e na história rubro-negra, o que ele significou no Flamengo, né? Então vamos a esses duelos que eu tenho certeza que vai também ser muito polêmico. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer, eu sou. Bom, chegou a hora do fight, né? Chegou a hora da porradaria aqui. Vamos aos duelos. Depois de todas as tretas e polêmicas que tivemos nos programas passados, é aí que foi difícil sair nessas seleções. Estão preparados, amigos? Vamos que Não vamos. estamos. Pelo menos, Bora. Então vamos começar pelo começo, pelo goleirão. Então, a seleção de 2011 e 2010, o escolhido foi nada mais nada menos que Júlio César, o grande Júlio César. E na de 2011 para 2020, foi nada mais nada menos que Diego Alves. E aí que começa a bagaça. Porra, se eu soubesse que ia ser tão difícil, eu tinha botado Muralha na seleção 2020. Qual é o critério de votação, Gonzaga? Bom, o critério é a identificação com o clube. Basicamente e logicamente, cada um vai por si aí o que o jogador representa ao clube, né? Tenho certeza também que o critério técnico também, certeza que vai pesar nisso, né? Porque provavelmente significou muito pro clube, né? Se tem identificação com o clube, eu vou de Júlio César. Não, Sem se for dúvida. considerar só identificação, eu vou de Júlio César. Se for considerar tudo, eu vou deixar meus amigos falarem, porque eu tenho que pensar. Porque aí é um negócio tipo assim. Eu acho o Júlio César extremamente fácil. importante. Não sei, cara. Eu acho que o... Porque assim, o Júlio César foi fundamental em diversos momentos, só que em situações diferentes, né? Opostas. É, exatamente. E o Diego Alves para uma conquista, assim, de Libertadores e tal. Eu acho que ele foi extremamente importante, tanto na disputa de pênaltis, no jogo do Grêmio na ida, no jogo do Grêmio na volta, contra o Inter também, na Libertadores, na final da Libertadores.
E ele é muito bom goleiro. O Júlio César também é muito bom goleiro. Tudo bem que o Júlio César foi melhor do mundo, né? Tem essa questão, assim. Mas pegou o pênalti do Cristiano Ronaldo? Pegou o pênalti lá? Pegou 4, pegou 3 lá? Não pegou, cara. Esse que é o problema. Mas, assim, identificação, não tenho dúvida que é o Júlio César. No geral, eu vou ficar com o Júlio César também. Assim, com muita dor no coração, Diego Alves, se você estiver escutando isso, não fica chateado. Mas eu vou ficar com o Júlio César. Eu vou ficar com o Diego Alves porque eu tenho certeza que o Júlio César queria ter conquistado no Flamengo tudo que o Diego Alves conquistou. E se fosse botar por identificação, lógico, o Júlio César, começou no Flamengo, passou por todas as fases, né, boas e ruins, mas nunca conseguiu alcançar o patamar no Flamengo, né, que o Diego Alves atingiu. Olha, eu vou ter que concordar com tudo, porque, assim, o Júlio César é um dos melhores goleiros que já passaram na história do Flamengo, assim. O Diego Alves, assim, vamos lá, em questão da época dele. Tinha, sei lá, uns 10 goleiros, 20 goleiros no mundo muito à frente dele, por exemplo. E assim, o Júlio César, se ele ficasse no Flamengo, se o Flamengo tivesse uma estrutura que mantesse o Júlio César por muito tempo, ele ia fazer história com muita tranquilidade mesmo. Claro, com time, ajeitadinho e tal. Mas só que, cara, ele, além disso, né, além desse fato de ser o melhor goleiro e etc., ele é o cara que representou muito o Flamengo lá fora. Isso foi numa época muito importante também, sabe? Eu acho que esse ponto do Júlio César ser um ícone lá fora, numa época brilhante do futebol brasileiro ainda, os resquícios do brilhantismo do futebol brasileiro, enfim, ser campeão da Champions, etc. Eu acho que, cara, ele representou muito bem o Flamengo lá fora. E também Diego Alves deu umas vaciladas com o Flamengo e tal. Não foi bem ele, né? Mas precisamos ser justos, os dois brigaram. Os dois brigaram contra a torcida. Até nisso eles estão empatando. Não, acho que não sei se é uma briga da torcida assim tão evidente com a questão do Júlio César, sabe? Era uma época que a galera entendia porque o Júlio César estava bolado, por exemplo. Entendia plenamente, sabe? Era uma época que o Flamengo lutava para não ser rebaixado. Era isso, é real. E assim, o Diego Alves, eu acho que a grande questão dele não foi nem com a torcida, foi muito mais com a diretoria, etc. Enfim, eu acho que é um cara que já cogitou sair do Flamengo com, assim, com seus motivos, mas foi de uma forma um pouco inusitada. Inusitada não, mas não tem muitas palavras para explicar mais ou menos, porque eu entendo ele ao mesmo tempo meio que... E, cara, eu acho que a grande questão é que realmente o Júlio César, acredito que no geral vestiu muito mais a camisa, né? E além do Júlio César ter feito o maior esforço familiar para, enfim, que uma questão que era muito maior do que ele podia controlar, e fez um baita esforço, quase perdeu o casamento ali, claro, enfim, tô exagerando, mas eu acredito realmente que ele fez tudo que poderia pelo Flamengo na medida do possível, sabe? E, enfim, não tirando o mérito do Diego Alves, obviamente. Isso tudo foi pra resumir que era Júlio César, né? Isso é porque ele não tinha poucas palavras. Não, e ele começou concordando com o Túlio, que votou no Diego Alves. Foi isso que eu não entendi. Era isso que eu tava tentando... Foi isso que eu não entendi. Eu também não entendi. No início ele falou, nada agora, o Túlio nessa... Mas os dois brigaram, eu falei, ele vai... não sei o que, aí depois... Tá tudo bem, tô... Quarentena tá me deixando maluco. Desculpa aí. Tudo bem, não, tá tudo certo, a gente aceita. Seu voto, Gonzaga. Bom, temos aqui duas situações opostas, né? O César em dois momentos diferentes de Flamengo. Diego Alves em um momento de um Flamengo com uma expectativa maior, e Júlio César já foi numa situação um pouco desesperadora, né? Cara, e o interessante é que a gente tá falando aqui, não tá falando de um Júlio César qualquer, tá falando de Júlio César que era goleiro de seleção. Então, de nível técnico, os dois estão, provavelmente, quando passaram no Flamengo, estavam em situações diferentes, né? Mas são baitas goleiros. E Diego Alves ainda tem uma ressalva ainda, que até falei isso no programa passado,
que Diego Alves ainda está em passagem no Flamengo, então ele ainda pode escrever uma história muito maior do que ele já teve, assim como também pode não escrever e simplesmente ser o goleiro que esteve na conquista do Flamengo, Libertadores e Brasileirão. Então, muita coisa ainda pode acontecer, tanto para bom quanto para ruim. Talvez essa análise, em um outro momento, a gente tenha um critério maior entre os dois, né? Mas em relação à identificação com o Flamengo, ao que significa tanto para o jogador como o jogador para a torcida, eu acho que sem dúvidas o Júlio César ganha, apesar de que daqui a alguns anos possa ser que eu fique com o Diego Alves, dependendo do que acontecer daqui para frente. Então temos Júlio César, né? Júlio César, 4x1. 4x1 pro time da década passada. Então vamos lá ao nosso lateral, que é o lateral que deu tanta treta, né? Léo Moura ou Rafinha? Quem quer começar? Sem identificação com o clube, eu vou de Léo Moura. Eu acho que a gente tem 6 meses contra 10 anos. Se for identificação com o clube, eu vou de Léo Moura. Mas aí você pode balancear os seus critérios. Aí você pode balancear os seus critérios. Porque aí vai tudo na que a Aninha falou no programa passado sobre ele. Exatamente, eu vou reforçar isso aqui agora. Independente de com identificação ou não, eu não vou de Léo Moura. Eu acho que não se pode ignorar o que o Léo Moura escreveu lá dentro de campo, enfim. Não tem como você tirar o Léo Moura da história, porque ele ficou 10 anos, etc. Mas, como bem o Gonzaga disse, há a chance de um jogador escrever sua história para o bem ou para o mal, para o bom ou para o ruim. E há como um ídolo, ou quase ídolo, ou chame-se lá como quiser, deixar de ser ídolo se ele quiser. Então, o Júlio César, me perdoe, Júlio César. O Léo Moura, ele deixou claro que ele queria deixar de ficar marcado de forma positiva na história do Flamengo. Com tudo que ele fez pós-Flamengo, que eu falei no programa passado, questão de processo, questão de provocação, quando ganhou Libertadores com o Clube Gaúcho, que não tinha nada a ver com a gente, questão de diversas outras afinetadinhas, questão de você procurar seu rival e mentir que não procurou, todo aquele auê que o Léo Moura causou. Isso faz com que ele não mereça ser lembrado como uma pessoa o melhor lateral. Eu não considero ídolo, nem pessoal e nem do clube. Respeito quem considera, eu não considero. Eu acho que um jogador, quando ele não quer ser lembrado de forma positiva, não tem sentido eu lembrar dele de forma positiva. Então, não tenho nem dúvida, meu voto não vai para o Léo Moura. E existe toda a questão de identificação de esforço, de esforço não, mas eu acho que foi muito grande e de suma importância a vinda do Rafinha para o Flamengo. Acho que o Flamengo só conquistou a Libertadores, o Brasileirão da forma que conquistou, porque nós tínhamos 2 laterais incríveis, de alta qualidade, que vieram da Europa depois de muito tempo e que se doaram desde o minuto que chegaram, vestiram a camisa mesmo. Rafinha saiu na porrada por aí, gente, entendeu? Porque tinha gente provocando o Flamengo. Então, assim, vestiu a camisa, acho que por qualidade ou por identificação, meu voto é nele. Eu vou votar no Rafinha. Não tem como colocar aí nessa seleção, ter tirado o Júlio César, que, por tudo que foi falado, e colocar o Léo Moura. Até lembrar aí da briga do Júlio César com a torcida, mas vale lembrar que o Júlio César foi agredido, né? Quem lembra daquele negócio lá com o Zinho, aquela parada toda? Era uma outra época no Flamengo, mas eu acho que tem que ser o Rafinha, não tem jeito, não dá. Essa eu acho que é fácil, na minha opinião, sabe? Eu acho que o Léo Moura, se parasse a partida se parasse na despedida dele, a história do Flamengo, tava lindo, tava muito bonito, tava muito legal. E olha lá, porque ele também vai dar uma vacilada ainda no final da carreira, etc. Mas era uma coisa um pouco de diretoria, antes dele se aposentar. Era, enfim, outros trâmites, digamos assim. Mas, cara, enfim, eu concordo com tudo que a Aninha falou, porque o que ele fez depois de sair do Flamengo, cara, procurar o maior rival na cara de pau, porque eu tava sem clube,
Tipo, poderia... Tinha, sei lá, mano, se procurasse o Botafogo, que é um clube pequeno, beleza. Eu tenho uma dúvida. Se procurasse, eu tenho uma sei lá, o dúvida, Fluminense, tudo Simeone. bem. Mas, Não, eu tenho uma acho dúvida sobre- ruim. sobre- Ele Simeone, eu nem tenho uma acho dúvida. ruim ele ter O Léo procurado Moura- o Vasco, sabe? Eu acho. Não, tem eu várias, acho assim. ruim ele ter mentido sobre isso, porque ele foi lá e falou assim: não, nada a ver, não procurei, não tive. Aí o Romário precisou, ao vivo, desmentir que o Léo Moura tinha procurado. Então, assim, cara, você pode procurar, que nem foi dito pelo Formiga. E que nem a gente disse, existe, cara, questão de... A gente não conhece o lado do jogador, ele pode... Enfim, o Flamengo talvez ele tenha procurado, não tenha conseguido, o Vasco tinha uma oportunidade, mas não é você negar, sabe? É o que eu ia Você falar, mentir a única coisa não se que, queimar. assim, só pra deixar claro... Simeone. Só pra deixar claro, a única coisa que eu tô Simeone. falando é um acúmulo de coisas, não é só uma... Se fosse um jogador fazendo uma dessas coisas, tudo bem. Acho que tava Simeone. quer dizer, mais ou menos de boa, porque, enfim, ele tava no final de carreira, tudo bem, vai pra onde quiser. Mas a partir do momento que ele começa a insinuar que vai pro Vasco, ele desmente, porque viu que ficou feio, Simeone. aí você chega e fala umas coisas totalmente nada a ver. É muito mais pra aparecer na mídia do que mesmo... Eu não sei se é legítimo ou não, porque sou tão falso... Simeone, posso te perguntar uma coisa? Vai, fala. Você acha que o Léo Moura ter procurado o Vasco, se tudo isso é suficiente para tirar a identificação com o clube, mas o Bruno ter assassinado uma mulher não é suficiente para você ter tirado ele no programa passado? Não. A grande questão é... Porque você botou o Bruno. Sim, botei. E falou que o Ele jogou importante era o aqui. dentro de campo. O importante era o dentro de campo. Sim, ué. Seu critério foi esse. Tá bom, mas o Bruno desrespeitou a instituição Flamengo? Eu Vamos acho lá. que quando você assassina um ser humano, sim. Não, é uma O Flamengo questão é um clube de assassino. pessoal. Ele é um assassino. Ponto. Ele, com a camisa do Flamengo, ele desrespeitou a camisa do Flamengo, o Léo Moura. Essa que é a questão. Você tá colocando aqui, você tá querendo colocar contra a parede por uma coisa nada a ver. Eu tô falando aqui de Flamengo. Eu falei lá de Flamengo também. Eu não tô falando da vida pessoal do cara. A partir do momento que ele chega e fala que eu saí do Flamengo pra ganhar título, por exemplo, que nem fez o Everton, ele acabou qualquer relação com o Flamengo. Mas Ele eu fazia acho que qualquer coisa. O Edmundo, ele, assim como ele era. o que o Bruno fez é muito pior e prejudica muito mais a imagem do Flamengo. É muito mais Mas ele nocivo é ao Flamengo. Mas, ok, mano. Cometeu o crime dele, pagou e etc, mano. E eu tenho mesmo. Mano, a partir do momento que eu vejo o Léo Moura falando mal da minha instituição, eu tô falando aqui de Flamengo. É só isso que eu tô falando. Se você quer colocar o Bruno como assassino pra vida toda, fica à vontade, mano. Eu sei que ele matou a mulher da maneira que ele matou. É isso que eu quero colocar aqui. Eu tô separando o joio do trigo. Eu entendo que ele faz. Eu tô ganhando entender. Então tá. Então tá aí minha colocação e eu encerro minha palavra. Pronto. Tá bom, é isso que você queria? Tá aí. De vazio esses polêmicos não tem nada, né? Bom, quem agora? Eu já votei. Agora você, Gonzaga. Você. Tem eu, né? Então tá 2-1 pro Rafinha. 3-1, né, com o Simeone. Cara, o Léo Moura, ele sem dúvida estaria na seleção da década se o Rafinha não tivesse tivesse se identificado tanto com o Flamengo, porque por mais que ele tenha pouco tempo de Flamengo, é incrível a identificação que ele criou com o Flamengo, e eu uso para ele o mesmo caso do Diego Alves. O Rafinha ainda tem muita história que pode ser feita no Flamengo, ainda está passando, a gente ainda não viu o final dessa história para dizer, olha só, o Rafinha fez história no Flamengo, mas manchou e tal. E eu creio que a forma que ele entrou no Flamengo, a forma que ele vestiu a camisa, que ele no primeiro jogo já estava colaborando para tudo o que a vinda dele significava valer a pena, cara, realmente foi incrível. Mas o Léo Moura também tem sua participação. Eu acho que realmente foi no último minuto do segundo tempo que o Rafinha apareceu para tirar o Léo Moura dessa seleção. Ele está na seleção da primeira década, né? Que com todo o mérito, eu acho que por mais que a questão dele ter se manchado, né, com a torcida da forma que manchou e tudo mais, deixou
deixou o torcedor magoado, né? Até porque essa mancha foi nessa década, né? Não foi na década passada. Exatamente. Eu acho que é muito difícil, cara. Realmente, eu estou tendencioso aqui, mas eu acho que o Rafinha tem muito a representar pro Flamengo, até porque ele conseguiu uma Libertadores e um Brasileiro. E vários outros títulos que se vieram depois disso, com os menorzinhos, assim, mas não é pouco. Talvez a gente esteja passando por agora e a gente vai lembrar disso de uma forma muito grandiosa no futuro. Por isso que eu falei, ainda tem estender um pouco isso aí. Uma questão do Léo Moura. Eu acho que assim, é diferente você... o Léo Moura saiu do Flamengo, né, fez a despedida e botou o Flamengo na justiça porque ele achava que, né, que faltava pagar alguma coisa. É um direito dele e respeito. Acho que uma coisa é a relação dele com quem estava representando o clube numa época. Eu acho que a grande questão do Léo Moura, fora outras que eu sei de bastidor, mas acho que a grande questão é a torcida. O Flamengo, a essência do Flamengo, o Flamengo é o que é, não só pelos títulos, é pelo tamanho da sua torcida, o dinheiro que o clube ganha de televisão, é tudo baseado na sua torcida. Quando o Flamengo chega lá numa negociação, seja de patrocínio, e fala, olha, eu tenho 40 milhões de pessoas aqui, então o Léo Moura, para mim, de respeitou o maior patrimônio da instituição Flamengo. Então, só disso aí, porque assim, eu não vou votar nessa seleção baseado na questão da identificação. O Léo Moura ficou 10 anos no Flamengo. Então, ele vai ganhar, assim como se a gente fosse, de repente, até pegando as outras listas, seria muito diferente se a gente usasse somente esse critério técnico, entendeu? Sim. Porque é difícil desassociar, né, cara, uma coisa com a outra. Porque a gente também não tá falando só de jogadores que só tiveram identificação, mas não conquistaram nada. Ou então que jogadores, Ronaldinho passou pelo Flamengo, mas ganhou o quê? Nada. Então, não é só isso, né? E o Léo Moura, tanto como o Léo Moura como o Rafinha, conquistaram. Aí você tem que pesar Romário passou. Pois é. Então você tem que pesar mais aquilo que vai ficar pra história também, né? Por isso que eu falei, por isso que eu bato nessa tecla de novo. Aquilo que vai representar no futuro, a gente ainda pode não ter noção, já tem uma pequena noção, mas a gente está vivendo isso. Eu acho que isso afeta um pouco o nosso julgamento. Então fechou fácil essa, né? Rafinha ganhou aí de 4-1 de novo. Então vamos agora para a nossa dupla de zaga, né? Para fazer aquele esqueminha bonitinho. E eu acho que essa vai ser fácil, viu? Eu acho que essa vai ser... Eu acho, né? Porque com vocês a gente fala que é fácil, nunca fica fácil. Então agora, quero ver vocês agora, hein? Juan versus Rodrigo Caio. Meu Deus do céu. E aí? Que isso? E aí? Não pode ir, a gente pode ir. Juan, eu acho. Essa aí é difícil. Eu vou ficar com o Juan. Aí vale. O porquê que é difícil, né? Todo o conjunto, né? Acho que o conjunto do Juan é muito foda, né? A gente tava aqui pesando, o Júlio César falando do esforço que o Júlio César fez em voltar para poder encerrar, né, a carreira dele no Flamengo. O Juan fez a mesma coisa. O Juan teve praticamente a mesma trajetória que o Júlio César, e mais, na época do Juan, que o Júlio César ainda estava no Flamengo, o Juan já era titular da seleção, entendeu? Era convocado para amistoso. Tem gol de título. E tem outra, Túlio. Tem outra que é o seguinte, o Juan, que também é meu voto também é no Juan, quando ele volta pro Flamengo, diferente do Júlio César volta, faz 3 jogos e se aposenta. O Juan volta, vira titular, vira capitão, joga muito. Ele joga muito antes e joga muito depois. E ele já voltou jogando muito, não foi de terno, mano. Voltou até no momento que o Flamengo estava carente de zagueiro. Fora que ele se aposentou e continua trabalhando pro Flamengo, né? Continua no Flamengo. Fez questão de estagiar e de ficar ali dentro. E tava aí com a galera na Libertadores, enfim. Ele até fez no Twitter, que tem a brincadeira, né? Tudo que eu... Como é que é? O que eu sonhava deu certo, um negócio assim. E aí ele postou, uma foto dele criança de Flamengo, o que eu sonhava e deu certo. Ele comemorando a Libertadores agora, já aposentado, assim. É uma vida pro Flamengo, praticamente. O Túlio foi de Juan, né? Não precisa nem perguntar, né? A Aninha também, né? Não, eu vou de Juan também, pelo conjunto. Marcela também foi, né? Só faltou, então, falta o Simeone. Mas deixando claro que, assim, acho que
da nossa história, assim, nossa história, claro, dessas duas. O Rodrigo Caio, ele vem muito ali na sequência, muito forte, porque ele, na questão técnica, principalmente, é impressionante que é o Rodrigo Caio, impressionante. Sem dúvida, acho que é um grande ponto a favor do Rodrigo Caio, mas só que, cara, o Juan eu acho que não tem como não ser por causa da identificação, principalmente. Eu lembro até hoje, um jogo, se eu não me engano, o primeiro jogo dele, depois de ele voltar, ele no Internacional, acho que ele meteu 2 gols, inclusive, nesse jogo, o Flamengo Internacional, lá no Beira-Rio, se eu não me engano. E perguntaram pra ele, né, enfim, foi o craque do jogo, entre aspas, assim, jogou muito bem na zaga também. E foi perguntado, né, qual a sensação de jogar contra o clube do coração e tal, e tu vê uma expressão na cara dele de muito respeito, o que ele sempre teve com o clube. E deu pra ver naquela época que era claramente os motivos pelo qual não votou, era claramente do Flamengo não se interessar tanto, não dar uma proposta, não valorizar ele na época. Então ele foi para um clube que dava uma condição melhor, né? Enfim, o Internacional, nos anos 2000 a 2010... Era Patrícia Amorim na época, não era? Era. Quando ele foi pro Inter? 2012, alguma coisa assim. Eu até entendo porque a Patrícia Amorim, no futebol, é até ruim de dizer isso, mas era um pouco bagunça, era um pouco várzea. Eu entendo ele ter esperado outra diretoria. Eu entendo ele ter esperado outra diretoria pra mim. Tá? Cara, a verdade é que ele chegou lá e falou: vocês querem que eu volte? Eu quero ganhar tanto. A gente não tem. E aí começa aquele negócio: pô, você começou no clube, pô, paga, ganha, aceita uma proposta menor, não sei. O Flamengo não quis pagar, o Inter quis, pô. É isso. Exato, eu fiquei puto, mas, pô, vou fazer o quê? Além enfim, de toda uma estrutura muito bem bolada pelo Inter, que, enfim, já dá muito tempo. O Flamengo não tinha estrutura, sabe? Tava começando a construir ali o ninho do urubu, então, cara, pra ele era muito melhor quem o valorizava profissionalmente, né, obviamente. E depois o Flamengo conseguiu se estruturar, etc, ele veio. Então, assim, e essa eu acho que é a grande diferença entre ele e o Léo Moura, por exemplo. Essa é a grande diferença, porque quando ele foi... enfim, ele poderia muito bem falar: seria um jogo normal, etc, tanto faz, enfim, que é fácil ganhar do Flamengo, não sei o que, do jeito que tava. Que o Léo Moura, ele falou que o Flamengo era um time enorme, né? Ele falou que o Flamengo era um time enorme. Então, time enorme, então ele valorizou muito o Flamengo, sabe? Dava pra ver na cara dele que ele tava, de certa forma, emocionado, sabe? Depois de, enfim, ganhar do Flamengo, que deve ser duro pro flamenguista, fazer gol contra o seu time, prejudicar um pouco. Mas eu acho que, cara, pra mim não tem como, juntando tudo, eu acho que não tem como. Mas o Rodrigo Caio, ele é um cara que, tecnicamente, é um dos melhores passados nos últimos 20 anos. Mas fico ele pode daqui a 5, 10 anos também ser diferente. Eu acho que sem dúvida ele vai estar, até por tudo que ele... pelo que ele vem fazendo, né? Ele se reencontrou no futebol no Flamengo. E reencontrou não só a vontade de jogar... Né? Gonzaga. Aham. É unanimidade, Gonzaga? 5-0? Unanimidade. Pode botar. Não tem como a gente tirar o Juan dessa, cara. O Juan representa muito. Por enquanto, 2-1 para a década passada, hein? Ó. Tá vendo? Você ficou falando aí que a gente estava influenciado pelo 2019. Mas vamos lá. Outra posição da zaga: Ronaldo Geli e Pablo Mari. Eita, essa aí eu quero ver, hein? Eu acho isso fácil. Não sei, nada é fácil com vocês. Tu nem colocou Angelim, tá na tua lista. Tu não vem com essa. Não, mas eu acho fácil. Até agora eu tô 14 nomes não botou o Angelim. Eu não botei o Mari também. Tá, tu não vem com essa. Eu não botei o Mari também. Botou o Rafael Vaz. Eu vou pelo critério que eu fui pelo Juan, assim, por um todo. A identificação do Angelim, tem aquela frase dele, né, que a maior vaidade é ver o Flamengo vencer, aquela entrevista que ele fala: se você quiser me tirar do campo e me botar na arquibancada, eu vou torcer, enfim, você percebe que realmente o Angelim sempre foi muito pelo Flamengo, sabe? O que era bom pro Flamengo era bom para ele, você conseguia sentir isso, ele passava isso, porque tinha verdade nisso, na real. Depois que acabou, depois que ele parou também, aí tem toda aquela história de 2009, que ele ia perder a perna. Ele faz o gol do primeiro grande título que eu comemorei na minha vida, gigantesco, assim, que até 2019 era o que era falado, né? 2009.
E então, por toda identificação, que nem eu disse, eu acho que a história do Mari dá um filme, um livro, o cara que veio da segunda divisão da Espanha, que não tinha noção do que era, talvez, o Flamengo, e com certeza não tinha do que era a torcida do Flamengo, porque eu acho que só vivendo dentro do clube para você, de fato, perceber como é diferente de qualquer coisa, apesar de que as pessoas sabem que a torcida do Flamengo é a massa, é o que vem, mas você tá ali dentro que você vai sentir. E aí você conquista uma Libertadores, é o primeiro espanhol, joga muita bola, encaixa com o Rodrigo Caio como se jogasse com o Rodrigo Caio desde o nascimento, como se eles fossem irmãos e batessem bola juntos. Isso é muito grande e muito significativo no momento que nem eu digo, o maior momento da história do Flamengo, junto com 81, e que a gente viveu. Mas, juntando um pacote inteiro, não tem como, pelo menos para mim, não votar no Angelim. O nome desse filme podia ser 6 meses para mudar a história. Exatamente. Só pra ressaltar o que a Ana falou, igual o Bruno Henrique, com aquele jeitão do Bruno Henrique meio esquisito de falar. O nome do filme vai ser como é? Até o final. Até o fim. Só pra ressaltar o que a Ana falou, o Ronaldinho Gaúcho deu a entrevista dizendo que a torcida que ele mais foda que ele jogou junto foi do Flamengo. O Ronaldinho Gaúcho, que jogou em um monte de time, o Ronaldinho que saiu pela porta dos fundos do Flamengo, falou isso, cara. Só o Ronaldinho Gaúcho. E tem a entrevista do Neymar, né, como referência de agora, e tem do Romário também falando que assim, que era impressionante, o Neymar, que ele falando, cara, foi impressionante jogar contra, tipo assim, chamou minha atenção, eu queria jogar no Flamengo por causa disso. E o Romário também falando assim, cara, foi a melhor torcida que eu joguei, que apoiava, mas também era que eu mais gostava de jogar contra, porque é muito prazeroso, porque você sabe que a torcida do Flamengo é diferente. Então, assim, ele fala no documentário. Jogar contra é diferente. Era um documentário sobre o Fla-Flu, do Fla-Flu, que ele fala que. 40 minutos antes do nada. É um filmezinho muito bom. Ele fala que é maravilhoso jogar com a torcida do Flamengo, mas ele também é gostoso jogar contra. Que é muito gostoso, porque é muito diferente também. É muito prazeroso irritar a torcida do Flamengo, ele fala. E aí eu acho que também é tão diferente por isso, porque você por dentro você fala, cara, o que é isso? E contra também é capaz de sentir, né? O meu voto, deixa eu justificar aqui, já é também no Ronaldo Angelim. Só que eu tenho que fazer uma ponderação que eu acho que o Pablo Mari, pra mim, eu sempre defendi que pra mim ele foi melhor que o Rodrigo Caio no passado. Pra mim ele foi o melhor zagueiro do time. Talvez tenha sido os melhores 6 meses que eu vi um zagueiro jogar com a camisa do Flamengo, desde que eu me entendo por gente, desde que eu vejo jogos do Flamengo. Talvez tenha sido os melhores 6 meses de um zagueiro com a camisa do Flamengo. Eu lembro de um jogo que eu lembro assim, de cabeça que o Mari jogou mal, que foi aquele 4x4 com o Vasco. Ele toma um drible do Pikachu, não joga bem aquele jogo. Fora isso, eu não lembro, eu realmente não lembro. Ele fez uma final maravilhosa da Libertadores. Fez uma final contra o Liverpool incrível também. Cara, ele foi os melhores 6 meses que eu vi um zagueiro jogar com a camisa do Flamengo. Mas foram só 6 meses. Se ele ainda estivesse no clube, a história dele, não sei se ele um dia volta. Eu acho que não tem como comparar com o Ronaldo Angelim. Quem falta aí? Eu vou votar no Angelim também, porque eu tô puto com a saída do Marinho, ainda não consegui digerir isso. Separação, esse divórcio. Ainda dói, né? Ainda dói. Então eu vou ficar com o Angelim. Assim, bola por bola, o Maria foi muito mais zagueiro do que o Angelim. Mas considerando até tudo aquilo também, até do lance do Del Moura, que ficou não sei quanto tempo, eu acho que somado a tudo isso, além de tudo, né, fez o gol do Hexa e tal, tem também essa como é que eu vou dizer, essa reverência à torcida, né, à instituição, eu acho que o Angelim era também essa personificação também de um torcedor do Flamengo dentro de campo também, porque ele tinha real dimensão do que é o Flamengo, entendeu? Você vê como ele falava, como ele se colocava. Então, meu voto aí vai no Angelim. Simeone votou? Como não ter no Angelim, cara, de verdade. É um cara que... Eu acho que era também muito pela personalidade dele, por um cara que representou muito bem a nação, vestiu a camisa mesmo. E, enfim, se emociona falar do Flamengo também, é muito legal isso. E, cara, o Mari, eu não acho
Quer dizer, eu acho que ele jogou muita bola, mas eu não acho que tenha sido melhor que o Rodrigo Caio, não. Vou ser bem sincero. Inclusive, eu acho que o Rodrigo Caio tem o potencial de ser um dos melhores zagueiros do mundo. Van Dijk que se cuide. Mas... Eu acho que o Mari também. Também, exato. Mas eu acho que o... esse que é fogo, né? Tipo, não, eu tô ganhando uma Libertadores com uma zaga perfeita, exatamente. Os dois são muito novos, cara. Sim, eu acho que ambos têm 25 ou 26 anos, alguma coisa assim, no máximo, assim, nessa beirada. Então, realmente tem muito potencial. Mas, enfim, eu acho que, assim, foram 6 meses e ele já deixou o clube. Eu acho que foi uma passagem muito bonita dele, mas, assim, o Ronaldo Angelini fez gol de título, né? Tem que deixar claro. Fez atuações também muito boas em 2009, na reta final. É um cara em 2008 também, jogou muito bem. E, cara, eu acho que... Sei lá, acho que é aquela cena dele saindo comemorar com toda aquela garra depois do gol, na cobrança de escanteio do Pet, cabeçada dele na gaveta, e foi bonito. Não tem como não colocar ele por essa cena e pelo que ele atuou também, obviamente, mas essa cena é muito simbólica, então é no Angelini, não tem como. Desculpa, Mari, meu lindo, meu maravilhoso. Realmente, Túlio, é muito chato quando um homem maravilhoso desse deixa assim dessa forma, tão rápida. Entendeu? Quando um homem bonito como um homem a seleção da beleza vai ser do próximo programa. Quando o homem bonito... Isso vai chegar uma hora. Quando o homem bonito desse vai comprar cigarro e não volta, triste, né? É complicado. Não, eu quero saber se nessa seleção de beleza vocês vão botar o Guerreiro, porque a gente já sabe qual vai ser o voto da Bia. Não, pelo amor de Deus. O penteado dele é horrível, gente. Lateral esquerdo ou trau? Olha, você lateral pode esquerdo falar... É verdade. Eu vou te respeitar. Eu vou respeitar o futebol do Guerreiro. Agora, da beleza do Guerreiro ninguém vai falar não. Lateral esquerdo dessa seleção pra mim é o trau. Agora, se deixar o Renezinho de fora, eu vou bolar, hein? Aí, se deixar um Parazinho de fora, eu vou ficar... Se não botar um Parazinho, eu vou ficar bolada, Mas vamos lá, então. Aí eu vou no Angelini também, não tem como, apesar de que... Eu não sei vocês, mas eu acho que pelo futebol que tem apresentado, o Pablo Mari, ele tem um maior potencial do que o Angelini foi, tecnicamente. Mas na história do Flamengo, sem dúvida, o Angelini, ele é maior. E realmente foi os 6 meses mais loucos de um zagueiro no Flamengo, foi com o Pablo Mari. De maior tiro curto. Sim, aquela história assim, adaptação, caramba, 6 meses e toma aí a Libertadores e um Brasileirão. Qual foi o último europeu que jogou no Flamengo? Europeu? Antes do Pablo Mari. Cara, será que foi o Pet? Acho que foi o Pet, não. Deve ter sido, provavelmente. Não lembro de outro, não. O Pet é quase brasileiro, né? É o último cara que veio da Europa pra jogar no Flamengo e não dá pra lembrar, cara. O que o Mari fez é incrível, cara. Não, é muito louco, gente. É filme. Você imagina a cabeça do cara... Sério, imagina, assim, para um jogador brasileiro que já pensava assim, cara, se o Flamengo chegar um dia no final da Libertadores, essa torcida vai ficar maluca, essa torcida, gente, vai parar o Rio de Janeiro. Imagina para um cara que não tem muito essa noção, assim, enfim. Aí o cara chega e ele tem aquilo que aconteceu na saída do Ninho do Urubu, o Aeroflá. Cara, você imagina a cabeça desse cara. Esse cara deve ter ficado assim, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? O que é isso? Como se explica? Ninguém, pro próprio torcedor, pra gente, eu tava lá e aí você para, diversas vezes eu parei, eu olhava assim pra torcida e falava, cara, que loucura, olha a quantidade de gente que tá aqui só pra levar o time, tipo, o time nem foi campeão, a gente nem sabe se o time vai voltar com esse título, é só pra dar uma boa sorte, galera, vai lá, a gente queria também, não dá, a gente tá aqui, ó, te dando boa sorte e tá te esperando de volta, traz esse título pra gente, por favor, que a gente ama vocês. Essa é a mensagem. A gente que vive o Flamengo fica louco, imagina, cara. Pablo Mari é um baita acerto da diretoria e prova a visão que o Centro de Inteligência do Flamengo tem, né, cara? Foram catar o cara na segunda divisão da Espanha, cara. Então, tipo, baita acerto, cara, baita acerto. É um mérito muito do assistente do Jesus, né? Que ele mesmo, o João de Deus, ele recomendou na cara dura mesmo, ele achou e tal. Conheci o Mari, enfim, pra tu ver como essas coisas de
de você trabalhar na Europa também ajuda, né? Ele trabalha, enfim, de você ter contatos na Europa que às vezes te mandam um nome que às vezes tá ali encostadinho, que joga bem a segunda divisão e ninguém olha com carinho e tal. E, cara, pra tu ver como uma comissão técnica também é um investimento muito grande, né? É um investimento que tem que ter muito cuidado sempre e você ter um carinho, coisa que não tem muito no futebol brasileiro. Isso aí, então... Flamengo, né? O Flamengo tá em outro patamar, né? Então o Angelim tá aí, todo mundo já falou, deu as ressalvas sobre cada um. O Angelim ganhou de lavada. 3-1. Então vamos para a lateral esquerda também. Vamos então, Juan e Felipe Luiz. Bom, eu vou utilizar o mesmo critério para escolher o lado direito. Felipe Luiz também, apesar de que pra mim o Juan foi maior do que o Léo Moura. Polêmica. Polêmica. É verdade, não é farpa ser verdade. Cara, eu não gostava muito do Juan, achava que o Juan ele era expulso por bobagem. Ele não foi importante em 2009, ele tava machucado. Pra mim ele não tem a mesma importância do Léo Moura, mas meu voto no programa tinha sido no Atkinson. Então, pra mim, Felipe Luiz. Pô, tenho zero polêmica também com o Túlio. Eu acho que o Juan foi melhor que o Léo Moura. E... Valeu, Bia, Felipe Luiz, né? Tamo junto, cara. Eu sei quando eu tô do lado certo. E... Felipe Luiz, eu volto a falar. Eu acho que ter lateral fez toda a diferença. A gente penou muito antes de ter lateral. Cara, eu posso ser sincero, o Felipe Luiz é um baita jogador, isso sem dúvidas, mudou a história do Flamengo em relação a lateral esquerda e somente nos últimos anos que a gente vinha sofrendo. Mas eu não vejo o Felipe Luiz com muita identificação com o Flamengo, não. Se é só impressão minha ou vocês também sentem isso? Cara, é porque eu acho pelo estilo Felipe Luiz de ser. Então, saca? ele é mais algo fechado. dele. Assim, eu acho ele voltou pro Flamengo tendo proposta lá fora. Ele voltou pro Flamengo, né? Não jogava no Flamengo, nada a ver. Ele voltou pro Brasil, tendo proposta lá fora, falou que o Flamengo era o clube de coração, não só ele, como família, enfim, tinha foto, etc. E só que a gente é muito acostumado com essa coisa de, sei lá, sabe, de calor, você demonstrar, e eu sempre senti o Felipe Luiz mais fechado também. Eu acho que ele falava, mas eu sentia meio fechado. Só que aí veio um momento que eu falei assim, cara, esse cara respeita muito essa instituição, que foi quando ele deu a entrevista falando de pisar no escudo. E ele evita muito pisar no escudo quando tá no chão. Tipo, ele não pisa no escudo. E ele falou, cara, eu não vou pisar no escudo. Isso é falta de respeito. Tipo, não tinha nem que estar no chão no escudo. Ainda mais o Flamengo e tal. E aí no especial também que tem da Libertadores, ele falando, tipo, de como foi importante para ele marcar o nome na história do Flamengo. Que isso é muito grande para ele. E o fato dele aceitar voltar depois de muito tempo de Europa. E aí você volta. Então, tipo, em um momento que, querendo ou não, o Flamengo ainda tinha muita pressão. Ele chega, a gente sem saber o que o Jorge Jesus vai ser de verdade, se ele vai dar resultado, se ele não vai. Existia toda a pressão de você ter investimento, agora o time está completo, você tem que ganhar alguma coisa. Era tudo muito certo. Ele aceitou o desafio, veio, começou mal até, mas foi lá, se recuperou. Então eu acho que hoje eu já consigo, do jeitinho dele, ver uma identificação forte. Assim, não é o jeito Rafinha, pagodeiro lá, que vai ficar cantando, vai ficar fazendo rima com o Gabigol, provocando o adversário, mas eu consigo ver uma identificaçãozinha legal. Assino com a relatora. Tô muito do lado certo, cara. Eu tô muito do lado certo, muito orgulhoso. Só pra, enfim, um ponto. A maneira diferente de demonstrar amor, assim, é uma camisa, digamos assim. Tem a galera que enfim, joga pra rivalidade, você sempre manda aquela alfinetada no rival, ou você chega assim apaixonado e tal, aquela coisa de vestir a camisa sempre. Mas só que tem maneiras mais tímidas. Eu acho que o Felipe Luiz e o Juan, ele é um cara que, o Juan, lateral esquerdo, ele é um cara que já brigou com a torcida, mas só que ele sempre respeitou no ponto de você ser profissional, você sempre tá honrando o time, dando garra, muita garra. Ele sempre foi um cara que sempre correu muito pelo clube, tá em campo. Então, assim, ele não, lá fora ele ficou falando que não sei o que, amo o Flamengo, não sei o que, mas em campo ele demonstrava de uma maneira muito enérgica, sabe? Ele incorporava outra pessoa, ele não era aquele cara mais tímido e tal. Eu acho que o Felipe Luiz entra muito nessa mística e tal. Ele não transparece dentro de campo isso, mas tecnicamente eu acho que
ele manda muito bem. E o Felipe Luiz também é um pouquinho raçudo, sim. E demonstra de certa forma, mas não daquela forma, daqueles caras que chegam rasgando, etc. Joga pra torcida e tal. Eu acho que cada um com o seu, e o Felipe Luiz também tem sua demonstração de amor assim, ao clube. Eu vou de Felipe Luiz, até porque eu acho que ele ainda tem uma história muito legal pra escrever no Flamengo. Unanimidade. Unanimidade. E eu acho que, por mais desse jeitinho meio tímido dele, meio na dele, eu acho que o que ele faz representa muito pro Flamengo, né? Pode não ser aquele jogador vibrante, que nem o Rafinha, aquele cara que vai fazer mais... ele joga de terno, cara. E eu acho que isso vai ficar marcado na história do Flamengo. Então, Felipe Luiz aí na lateral esquerda ganhou. 3-2. 3-2, Bom, então vamos a mais um duelo. Dessa vez nos volantes. O Williams para o time da seleção de 2000, da década de 2001 a 2010. E Elias na seleção de 2011 a 2020. E aí? Vamos ao duelo. Quem foi quem? Quem vai ganhar? Cara, eu acho que o Williams, eu vou de Williams também. O Williams 3 vezes maior ladrão de bola no Campeonato Brasileiro. Campeão brasileiro com o Flamengo. Eu vou de Williams. Cara, eu vou de... 2 votos já, hein? Cara, difícil, hein? Eu vou de Elias, velho. Ele jogou pouco tempo, mas salvou muito o Flamengo nessa época, sabe? Além de, enfim, dele ser um dos principais responsáveis pro Flamengo ser campeão da Copa do Brasil. Que foi um título que salvou muito o Flamengo naquela época. E, enfim, era ele mais 10, era quase isso. E o Hernani, né? Enfim, era ele, Hernani mais 9, no caso. Então, fica aqui... Paulinho Ratatá. Não, Paulinho Ratatá, esquece. Esquece o bonde da Estela, pelo amor de Deus. Vai lá, Aninha. Falando em bonde da Estela, não falou comigo, não. Tô fora. Tô fora. Cara, Então, vamos lá. O Williams, eu acho... Não fiz meu voto, não. O Williams, eu acho, sim. Votei nele, inclusive. Maior roubador de bola que eu já vi na minha vida. Falei, ele tem um imã. Ele olhava pra bola, a bola já... Opa, meu dono tá chamando, vou lá. Mas eu vou de Elias, porque... Por isso também. Eu acho que ele foi fundamental na nossa Copa do Brasil, um títulozinho que a gente não estava esperando, porque a gente não estava indo bem no Brasileirão, a gente começou num resultado ruim com o Cruzeiro, e ele fez talvez um dos gols que eu mais me emociono até hoje, que eu mais comemoro, que eu mais vibro, toda vez que passa aquela família abraçada, chorando, depois dele emocionado. É impossível, gente. É impossível. Na hora eu começo a chorar. É impossível. Assim, não existe um momento que eu não chore. Cara, tá empate, hein? Tá empate. Pra dar a diferença aí agora, eu vou de Elias, cara, pelo mesmo motivo que a Aninha falou aí. Acho que minha razão, minha explicação é exatamente essa mesmo. E até porque aquele jogo também, com aquele gol, aquele significou muito pra mim também. E eu acho que na história do Flamengo hoje, o Elias ele tem o peso maior do que o do Williams. Então 3-2 pro Williams. Pro Elias. Pro Elias. Isso. Bom, então vamos para a próxima posição, que é o segundo volante. Na verdade, o segundo volante, né? Ibson ou Gerson? E aí? Eu sei que a Aninha é um grande fã do Gerson aí. Gerson. Eu nem precisava tirar do mundo aqui, né? Vou de Gerson também, mano. Vapo. Mano, Gerson é legal também muito da história também do Gerson, acho que é bem bacana. O Y é cria da base, então tem meu coração quase tendendo ali pro Y, mais o Gerson, cara, acho que ele fez em 6 meses e talvez o que tenha pra fazer daqui a 1 ano, 2 anos é algo surreal. Eu digo 1 ano, 2 anos porque eu acho que ele vai pra algum clube grande da Europa. A não ser que ele escolha permanecer no maior do mundo. Mas como os empresários são daquele jeito, né? Vai levar pro Barcelona, pro Real Madrid. Mas eu espero que ele fique no maior do mundo, que é o Mengão, né? Mas, enfim. Tirando essas especulações de futuro, cara, o Gerson... Eu acho que muito pelo que ele jogou em 6 meses e fez mais do que o Y na carreira. Caraca, pesado, mas tudo bem, enfim. Você não tá mentindo, não.
Não, sabe o que é melhor? É que a gente pensa, pô, o próximo vai ser mais fácil. E não é fácil. Não é fácil você não votar no Y, cara. É difícil. Mano, não é fácil. Não sei, eu realmente não sei. Eu realmente não vou pensar mais um pouco. Da Marcela foi quem? Eu vou de Gerson. Vai, Gerson. Gersinho. Cara, possível não ir no Gerson, né, velho? Apesar de que o Ibson tem uma história muito legal no Flamengo. E Thiago, vai de quem? Ibson ou Gerson? Gerson. Unânime então, hein? Gerson unânime também. Então agora vamos para a briga do meio de campo. E agora eu quero ver a faísca sair, hein? Renato Abreu ou De Arrascaeta? E aí, negão? Gente, por favor, vocês sabem que é meu jogador favorito do elenco, né? Eu não tenho nem o que falar. Então, é a seleção do século, eu vou votar no maior artilheiro do século do Flamengo. O maior artilheiro do século XXI do Flamengo, Renato Abreu. Eu vou de Arrascaeta, sem nenhuma dúvida. Ô, Bia, é verdade que todos os jogadores agora, depois do Guerreiro, você faz uma referência ao peruano? Tipo, o Arrascaeta se chama de Guerreiro? Hombre. Já, verdade é verdade. Meu Deus. Eu tava lá em Lima, aí tinha um restaurante que tinha um boneco do Guerreiro, mano. Tipo, o cara fez, né, um boneco. Eu lembrei da Bia, falei, mano, se a Bia tá aqui, ela ia tirar uma foto com esse boneco. Quando eu fui no Peru... Tirar foto, ela ia comprar o boneco. Quando eu fui no Peru, obviamente eu catava qualquer coisa, né? Ficava andando e tal. Eu falei, cara, aqui eu tô no meu território, aqui eu tô com o meu povo. Aí tava num barzinho, tal, um barzinho barato, você bebia um chopp, ganhava outro, cerveja artesanal, e eu fiz um rolê cervejeiro, bebi por 6 horas sem parar. Eu tava alegraça já. Aí na hora de pagar a conta, eu olhei pra parede, eu tava com meu ex. Aí eu olhei pra parede, ele olhou também, aí ele falou, moça, aquela assinatura ali é do Guerreiro? Aí a mulher, ele veio aqui anteontem. Aí já comecei a chorar, bêbada, comecei a chorar. Falei, mentira, moça, mentira, moça. Cara, na hora, e eu comecei depois a falar meio alto, eu falava, moça, você não tem noção, tira foto minha, amor. Né? E a mulher olhava assim pra mim, desesperada, a mulher meio que querendo saber se chamavam segurança ou não. E aí eu sei que eu comecei a chorar muito. E aí na mesma hora passou uma reportagem dele estreando, dele fazendo o primeiro treino dele no Inter. Aí pronto, aí era o que eu precisava. Eu fui no Uber chorando e meu ex ficava assim, amor, para de chorar que eu não sei falar em espanhol, o uberista vai achar que eu tô te fazendo alguma coisa e eu não vou saber explicar pra ele. E eu chorava muito, ficava, não, cara, não sei o que. Cara, foi assim, desesperador. Mas era o meu lugar, tudo, porque todo mundo lá era guerreirete junto comigo, então eu não me sentia julgada, sacou? Não me sentia, eu falava, em casa. Posso soltar em paz. Aqui eu posso falar em paz, aqui. Aí eu criticava que eu não gostava dele, ficava lá falando com os peruanos lá. Falava, tava na Guerreirolândia. Assim. Brasileiro não dá pra confiar nesse povo não, brasileiro fica criticando o cara, nada a ver. Não, aí que engraçado, tipo assim, aí na Libertadores, aí tinha lá, né, tipo, o pessoal da imprensa vinha falar, né, aí os caras, pô, Guerreiro lá no Flamengo, aí eu, caramba, mano, eu não posso criticar o Guerreiro aqui, né. Que não dá. Eu só elogio, mano, porra, o cara foi pro Flamengo, não sei o quê, e, mano, deve ter saído um montão de mentira lá que eu não sei nem onde saiu. Nada a ver. Não, meu momento mais difícil, meu momento mais difícil de jornalista esportiva foi trabalhar na Copa América do lado do Guerreiro e fingir que, tipo assim, pô, tô de boa, tô do lado do cara que plena, né? Nem ligo pra ele, nada a ver, tremendo, suando, saí do Maracanã chorando e tal. Então a Aninha foi de Arrascaeta? Não, de Arrascaeta, camisa 10 de seleção uruguaia, respeita meu homem. Sei, então, Tulhão. Não, tô zoando, Arrascaeta. Fiquei com medo agora. Simeone. Cara, difícil, mano, porque eu votei no Renato Abreu, tipo, com muita certeza na seleção de 2009. Você Mas, botou o cara, Renato não Abreu nos botei 10 maiores que você viu Arrascaeta. jogar. Sim, Você velho. botou o Renato nos 10 maiores que você viu jogar. E, cara, mano, não vou. Porra, eu sou muito fã do Renato Abreu, velho. Eu sou muito fã, não tem como, cara. Eu acho que. Renato, não bota no Renato Abreu, não bota no Renato Abreu. Pode ser, mano, Renato Abreu também. Por isso, simplesmente porque é um cara que eu admiro muito, sim. É um cara que eu vi jogar numa época que eu tava formando ali minha pessoa, digamos assim. E, pô, eu acho que ele é um cara que é muito foda aí. Assim, o De Arrascaeta também é um craquezaço, mas
Inclusive, eu acho que dá uma consistência maior ali no time. Ele é mais defensivo e tal. Acho que. E faz gol de fica mais falta. legal, E né? ninguém nesse Flamengo aí, ó, ganha Libertadores Cambal, não faz um gol de falta. Exatamente, ter dedo. Então, ó, vamos lá. Ter dedo é chapado. Então, assim, ia ser muito mais fácil ganhar Libertadores com ele. Ah, mas e a bike? E a bike no Ceará? Quem faz? Ele não fez na Liberta. Errou e a lá, bike, furou, então? furou a bike na Liberta. Então, é Então, isso. o Simeone... Renato Abreu já fez gol olímpico contra o Sport na Ilha do Retiro. Isso pra mim é total respeito. Só isso. Total respeito, Cara. total respeito. Tulhão, Thiago. E a bike? E a bike no Ceará? Thiago, quem você escolhe? Renato Abreu, topzão, gol de meio do campo contra o Fluminense, lá do meio do campo contra o Fluminense, 2 gols no mesmo jogo, não tem como não, parceiro. E a bike, Renato Abreu, gente? E a Renato- bike? O bike contra o Ceará, Então vamos falar aqui de assistência. Assistência final de Libertadores. Thiago, nem vem, Thiago. Vai com calma aí. Não, aí já bike exagerou. contra o Já. Ceará, porra. Só O do no gol ano- mais bonito do. Só no ano que Tá foi campeão esnobando. brasileiro só. Tá Só no ano esnobando que foi o mais campeão bonito brasileiro do- só. Bike contra o Ceará é diferente de tu fazer 2 gols num clássico do meio de campo. Que valeu o De quê? O clássico é clássico, o clássico é um campeonato à parte. Valeu o quê? O clássico é um campeonato à parte. Exagero. O gol de bicicleta do Arrascaeta contra o Ceará não valeu nada. Tirar aquele gol. Não, valeu 3 pontos no ano que a gente foi campeão. 3 Ah, o jogo foi 3x0. Mas foi 3 a 0. Tirar o gol de bicicleta era 2. Ganhava do mesmo jeito. Ah, mas aí se minha avó tivesse 2 rodas, seria uma bicicleta. Então, Saldo de gol conta também, não sei se sabe, tá na regra. Mas, gente, Não ia ser campeão, não. gente, porra, não. Foi 18 Tudo bem, gols na Thiago, frente. seu voto é ótimo, mas pelo amor de Deus, se eles ganharem esse gol é sacanagem. Não, Disney não vale também não, também não exagera não. Mas, Foi contra o mas Ceará, pô. Se fosse, por exemplo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra Ceará, pô. Ceará é meio da tabela pra baixo. A gente não pode também puxar o saco também, não. Pelo amor de Deus, mas o gol foi incrível. Foi um gol incrível. Não interessa o adversário. Aninha, o gol da Rascaeta de bicicleta ou o gol do Pet de falta? Gol de beleza, a gente já falou disso já. De importância do Pet, obviamente. De beleza da Rascaeta. não, aí eu discordo, mas beleza, gente. a disputa não é beleza por enquanto. Eu discordo, de O Pet- beleza eu acho do Pet, O Pet faz o do gol Pet- toda hora. Esse é outro podcast, Até o do esse é Pet outro eu acho mais podcast. bonito. eu também acho mais bonito. Ah, não acho não. Mas Porque de gol importância bicicleta não tem tem um nem monte aí, dúvida. É tudo parecido, mas de falta igual do Pet tem não. Mas vamos Não lá, tem vamos nem lá. dúvida de Vamos importância. voltar à disputa. Eu vou de Renato Abreu, desculpa aí, galera. Mas porque Renato Abreu é Renato Abreu, né, velho? Não tem como. E a Arrascaeta ainda tem muita história pra fazer, como já tem feito no Flamengo. Eu adoro o futebol do Arrascaeta, mas se a gente parar pra pensar, a gente tá pegando uma seleção do século XXI e você tem o maior artilheiro do Flamengo do século XXI. E é Vocês pro tão Flamengo, dando né, importância cara? Não pro tem time. jeito. Pro Flamengo, irmão. Pô, mas o Arrascaeta, ele tem números incríveis. É porque ele briga com o Bruno Henrique e Gabigol, que tem números Cara, assim. mas- É o Vezes melhor Arrascaeta, trio, talvez o melhor trio de ataque dos últimos. Sabe? No Você Flamengo. brigar com Gabigol e Bruno Henrique são desproporcionais, mas o Arrascaeta vem na sequência. Né, Ele eu entendo, mas pra história do Flamengo, eu acho que o Renato Abreu e o Não, Arrascaeta ainda tem toda a chance. Eu acho. O Arrascaeta tem muito. A discussão é o seguinte: pra história do Flamengo, pra mim, Renato Abreu. Agora, na pelada pro meu time, eu escolhi o Arrascaeta. É bom critério, é verdade. Então vamos ao próximo duelo. E esse eu também quero ver sair faísca aqui. Petkovic ou Everton Ribeiro? Ai. Vai ser unânime. Eu acho que vai ser Será? unânime. Eu acho que Porra. não. Vamos ver, né? Porque toda hora vocês me surpreendem com uma coisa diferente. Pô, eu vou votar no Pet, mano. Não tem como. Não tem. Apesar de que eu armaria esse time aí diferente, mas não tem como deixar o Pet de fora. Impossível. Apesar de que o Everton Ribeiro joga mais, mas, porra, imagina o Pet nesse time atual do Flamengo. Absurdo. Aí, o Pet é acabar Teria, com uma coisa o que Túlio, pode- teria técnico Prestígio. que diria que eles não conseguem jogar no mesmo time, não. Joga junto, não. Quem tu tira pra botar o Pet nesse tipo de atual? Atual? É. Pô, mano. Eu tiro o Gerson e boto o Pet ali armando. Eu também. Eu acho que eu tiraria o Gerson. Deixaria ele pra entrar no segundo tempo, quando o Pet cansasse. Eu voto no Pet também, tá? Eu tiraria o Everton Ribeiro. Então é óbvio quem eu escolhi.
Que é o Petkovic. Que Não esse desmerecendo tiraria Everton o Ribeiro. Everton Ribeiro. Tranquilamente, pra jogar livre. Pra ali, tocar ali com o Gabigol, com o Everton, com o Bruno Henrique. Ali, às vezes, tocar de posição com o Arrascaeta. Enfim, quer dizer, Não, com o Renato tranquilamente. Abreu. Eu acho que eu tiraria. Tá pegando... Eu acho que eu tiraria o Arrascaeta. Tranquilamente. Eu acho que eu tiraria. Nossa, eu tiraria gente, o para de falar. Gente, não tem como. Eu sabia que ia mexer com a linha. Foi por isso que eu falei, eu não duvido de vocês inventar uma polêmica ou uma parada. A Aninha não tira ninguém, ela não bota o pé. Gerson, eu amo muito o Gerson, mas eu fiquei quietinha, porque eu falei, não, tá, cogitando aqui, montando um time, não é show. Gerson pro Pet é justo. Aí o Everton Ribeiro eu já fiquei meio... Eita caralho, o Everton Ribeiro. Botar polêmica. Não, gente, não dá pra tirar o Everton Ribeiro Arrascaeta. O Everton Ribeiro também, o Everton Ribeiro principalmente. Mas Qual é o seu voto, Aninha? Não, então, o meu é o Pet exclusivamente porque não dá pra montar um time sem Pet. Tipo assim, se o Pet entrasse de outra forma, o Ribeiro tudo bem, mas não dá pra montar um time sem Pet. Impossível, você falar do Flamengo, você falar do Pet. Mas o Ribeiro, o Ribeiro, eu acho que o Ribeiro hoje, em campo, eu acho ele o nosso maior craque. Sem dúvida. Eu acho o Ribeiro fundamental, eu acho o Ribeiro de extrema importância, eu acho ele um craque, um gênio. E eu só tiro porque é o Pet, não é? Aí, desculpa, Ribeiro, você tá brigando com o Pet. E aquela coisa, Aninha, Everton Ribeiro deu mais ao Flamengo do que o Pet. Em título, sim, em conquista, eu acho que, assim, dentro de campo. No peso, se você for ver, talvez, assim, para uma geração daqui pra frente, talvez pra galera mais nova, o Ribeiro seja muito maior. Mas é a mesma comparação, é mais ou menos a mesma comparação do Júlio César com o Diego Alves, né? Era outra briga que o Pet teve, um grande parte ele brigou pra não cair. Não, tem isso. Eu acho que, tipo assim, você tem pra geração mais nova, que é muito isso que a gente vai falar, a geração mais nova já pegou um time aí que vai, uma seleção do Flamengo, o time que ganhou o Brasileiro, uma Libertadores em 6 meses, com números que a gente está aqui falando, enfim. Talvez o Ribeiro seja muito maior, e não é nenhum absurdo. Agora, pra gente, que a gente pegou, tipo assim, que tem toda essa questão, igual a gente tá falando do Júlio César, como bem o Marcelo falou, pega uma geração totalmente diferente, ele vem, aí ele faz aquele gol de falta, que é um contra o São Paulo também, outro gol de falta. Flamengo. Não, e aí eu nem vou mencionar a quantidade de jogo importante que o Pet fez em 2009, sabe? Palmeiras, São Paulo. Não, Pet 2009 jogou Atlético Mineiro. Pelo amor de Deus, Atlético Mineiro. E o próprio escanteio, ele ia ser substituído, ele pede pra cobrar o escanteio antes, ele vai e cobra o escanteio e dá ali pro Angelim fazer o gol. Então, tipo assim, o Pet é muito gigantesco, ele é muito gigantesco na nossa história. Só que vai chegar um ponto em que o Ribeiro pode se tornar maior justamente por conquista. Por exemplo, se esse ano tivesse tudo acontecendo normal e se desenhando do jeito que a gente pensava, o Flamengo campeão de novo, com o Ribeiro em grande fase, entendeu? Tipo, já não seria um absurdo você ver alguém falar assim, cara, eu vou de Ribeiro e tal, porque vai pesando as conquistas. Mas o Pet, por enquanto, pra mim, pra gente, assim, principalmente, eu ainda acho que é injustiça qualquer pessoa bater de frente com o Pet. Cara, eu acho que o Pet tá num patamar que o Everton Ribeiro não tá. Eu acho que o Pet tá num patamar que... Talvez o Gabigol esteja. Tá no patamar de brigar entre os maiores da história do Flamengo. Eu acho que o Everton Ribeiro não tá nesse patamar. Mas o Ribeiro ainda tem chance de chegar, entendeu? Essa que é a questão. Entre os maiores da história do Flamengo, ele tem que ganhar pelo menos... Mas pelo menos, tipo assim, você pode ganhar pelo menos o quê? Uma Libertadores e um brasileiro? Qual o critério? Não, mas eu acho que o Ribeiro ainda tem eu chance, acho assim, sim, ó, cara. acho que uma questão, porque esse lance de fazer lista depende muito do critério. Por exemplo, Sim. você pode botar, de repente, em termos de habilidade, o Everton Ribeiro tenha mais habilidade do que o Pet. Mas agora, em termos de ser decisivo, o Pet foi muito mais decisivo no Flamengo do que o Everton Ribeiro. Sim. Entendeu? Tipo, até porque, Túlio, a gente pode também... A própria linha falou que o Flamengo tem no time hoje muita gente que chama o protagonismo. Exatamente, isso que eu ia falar agora. O Everton Ribeiro não chama. O Everton Ribeiro não chama o protagonismo que o Pet chamava.
O Mas Pet chamava o não, protagonista. calma lá, pera lá um pouquinho, Não, pera lá um mas o pouquinho. Ribeiro, Pera lá um mas o pouquinho. Ribeiro tem o seu protagonismo ali É, dentro. até porque o protagonismo desse Flamengo ele é muito distribuído pela qualidade de jogadores incríveis. Você tem um Rafinha, um Felipe Luiz, um Gerson, um Bruno Henrique, cara, é muito difícil. Você não, tipo assim, é impossível chegar no nível Zico, porque só o Zico é Zico, né, cara? Mas, tipo, você tem o Everton Ribeiro, eu não lembro quem falou isso, desse momento agora não vou me lembrar, mas ele afirmou que o Everton Ribeiro é o motorzinho do Flamengo que está participando de tudo do que acontece no Flamengo. O Everton Ribeiro participa, cara, e O cria Felipe e Luiz falou que ele é aquele ele é o cara, nosso Messi, né? Tudo passa por ele tá lá, por mais que a gente não veja, mas ele tá lá participando de tudo, fazendo montagem. Então Eu acho, inclusive, se tirar. Por isso que eu achei lá. absurdo falar do Ribeiro. Tudo bem que era pro Pet. Mas, tipo assim, eu acho, inclusive, que se tirar. O Everton Ribeiro é um dos jogadores que a gente mais sente falta quando joga sem. É um dos mais que a gente pena, assim, em jogar sem. E quando a gente para pra pensar que a gente tem uma Arrascaeta. E você pode reparar que quando o Everton Ribeiro não tá bem, o time também não consegue jogar. Entendeu? Ele é meio que o termômetro ali da equipe. E o Everton Ribeiro já se destacava no time, mesmo antes de Gabigol e Bruno Henrique. Ele começou, ele chegou no Flamengo assim, meio tímido ainda, meio pegando tranco por causa da questão da adaptação. Pai do Baby Guto. Porra, mano, nosso maior Verdade. momento. Não levaram o Baby Guto pra Dubai e deu no que deu aí. Cara, meu voto é no Pet. O Everton Ribeiro, concordo que ele pode alcançar o patamar assim, do Pet para jogadores, maiores jogadores da história do Flamengo, sim. E de acordo com essa discussão que vocês estavam tendo aí, eu estava aqui atentamente escutando e isso é raro. Eu geralmente não estou atentamente escutando o que vocês conversam quando eu estou aqui gravando com vocês, mas dessa vez eu estava. Cara, o Pet e o Everton Ribeiro, cara, eles jogam diferente. São totalmente diferentes em campo, jogam totalmente diferentes, são estilos de jogos diferentes, só que, cara, o Pet tinha 38 anos e carregava um time nas costas, parceiro. O Pet jogava demais, cara. O Pet jogou em alto nível até parar, sabe? O Pet era craque, o Pet bota no Pet que ele resolve, tá ligado? O Everton Ribeiro, ele é muito bom, E sim, ele jogava bem com o time do Flamengo ainda um pouco mais fraco, mas não jogava bem o suficiente para fazer o que o Flamengo fazia quando tinha um time muito pior na época do Pet. O Pet jogava muito, parceiro. O Pet era o Pet em campo, ele fazia qualquer time que ele jogava. O Everton Ribeiro pegou times mais fortes que os times que o Pet pegou, 2016, 2017, 2018, e também não ganhou nada. O Pet pegou o time de 2019, o time de 2009 era mais fraco que esse time, e foi campeão com o Pet. O time 2009, para quem não lembra, para quem é mais novo, para quem não acompanhou, só engrenou quando o Pet entrou no time. Que o Pet chegou no Flamengo com aquela desconfiança, veio com uma dívida negociada, fechou o contrato, veio jogar no Flamengo porque ele quis vir jogar no Flamengo, ele podia não ter vindo. Fim de carreira, não precisava provar mais nada para ninguém. Começou a entrar, chegou brigado com o técnico, só começou a jogar depois que o Cuca foi embora. E aí, quando ele entrou no time, o time engrenou porque ele botou o time nas costas. Tudo bem, tinha o Adriano ali, monstro. Tinha um Adriano monstro no ataque. Mas, era ele e o Adriano. Ele carregou o time nas costas, botava o Adriano pra fazer gol ali a rodo, porque ele assumiu, Ele falou, me dá aqui. Tipo, ele era o 10 sem estar com a 10 na camisa. Mas ele falou, vem, dá pro pai aqui que o pai resolve. Tipo, no Flamengo hoje, o único jogador que eu vejo no elenco de hoje que fala, dá pra mim que eu resolvo, é o Gabigol. É o único cara que fala assim, dá pra mim, pode vir, dá em mim que eu resolvo. Não, eu já acho o Bruno Henrique. Não, o Bruno Henrique, cara, eu não vejo ele como um cara que resolve. Ele é um eu cara vejo. Decisivo, Ele é um cara que participa, decisivo. Eu acho ele mais decisivo do que o próprio Gabigol. Eu não acho ele mais decisivo que o Gabigol, mas, tipo assim, ele é mais decisivo. Concordo na questão de que ele participa mais das jogadas de ataque e nem sempre quando ele faz o ele cresce na hora certa. O Bruno Eu Henrique acho que o Flamengo joga. Se o Flamengo Bruno Henrique joga não faz o melhor gol, sem o ele dá Gabigol um do que passe. sem o Bruno Henrique. Bem isso mesmo. O Bruno Henrique, se ele não faz o gol... A questão é que o Bruno Henrique ele cresce na hora certa. O Gabigol Bruno Henrique ele cresce na hora certa.
O Gabigol na final da Libertadores não tocou na porra da bola até fazer o primeiro gol. Tipo assim, é um monstro. O Gabigol é um monstro. É um monstro, cara. O cara é um monstro. É menino, cara. O Gabigol é um menino, cara. Mas vamos deixar a briga do Gabigol mais pra frente, que ele tá lá na frente. Isso. A gente briga com ele pra lá. Senão a gente vai enrolar demais aqui. Já. Mas, então, tipo assim, o Pet, pra mim, ele é maior na história do Flamengo que o Everton Ribeiro. Pra mim, ele é maior até na história do futebol que o Everton Ribeiro, porque por essa capacidade dele botar a camisa e falar, dá em mim, que eu resolvo o jogo. Pra mim, por isso que o Pet é melhor que o Everton Ribeiro. Mas eu não tiraria o Everton Ribeiro do time pra botar o Pet, se fosse essa pergunta. Mas entre os dois na história do Flamengo, Pet. Na história do Flamengo eu também vou de Pet. Até porque foi com o gol do Pet que eu me descobri. Falar assim, não, é esse time mesmo que eu vou torcer, porque aquele gol ali não teve como não. Galera, é o gol do Angelim, é um gol do Angelim com escanteio que o Prestes cobrou. Duplinha tá aqui presente, viu? Os dois. Então vamos. Pet ganhou de unânime. Mas unânime. Teve o gol, ele fez um gol olímpico contra o Palmeiras com a bola quicando debaixo das pernas do zagueiro e o Marcos furando. E teve gol olímpico contra o Atlético Mineiro, que o goleiro caiu dentro do gol. Não dá, mano. Não dá. Então tem vamos o jogo de São Paulo também, que é importantíssimo. O Pet joga um absurdo. Aquela cavadinha contra o Rogério Ceni. Aquilo foi abusado. O Pet é abusado. Gonzaga, unanimidade Petkovic, 5-4 seleção da década passada. 5-4, Tá quase, tá. Vamos ver. Agora eu quero ver. Não, o duelo final vai desempatar. O duelo vai desempatar. E eu quero ver agora, meu irmão, Obina ou Gabriel Barbosa? Vamos lá, vamos ver qual vai ser a audácia de vocês aí. Gabriel Barbosa, não, Obina não. Não tem como, não sei. Melhor que Eto'o não vai, não? Pô, mano, o Gabriel Barbosa é melhor do que qualquer um hoje em dia. Caraca, ó, pesado, né? Pesado. O Gabriel Barbosa é melhor do que o Obina, que é melhor que Eto'o. Aí, ó. Essa ordem aí que tá certinho. O desempate vai ficar pra última rodada mesmo. Porque essa também eu acho que também vai ser unânime, hein? Vai ser unânime e... Cara, total respeito ao Obina. A gente falou isso no primeiro programa que a gente elegeu a seleção da década passada, que se não fosse o gol do Obina contra o Paraná, não tinha gol do Gabigol em Lima. Eu acho que é isso. É isso, mas ainda assim o gol em Lima Acho que o Túlio falou que o gol do Obina é tão importante quanto o gol do Gabigol, né? O gol que o Obina fez contra o Paraná. Eu falei que o gol do Obina equivale a um título. Não foi isso? Que equivale a um título? Você falou mais ou menos isso. Mas, cara, sinceramente, não dá. Eu acho que o Gabigol tá... Assim como eu falei que o Pet tá em outro patamar em relação ao Everton Ribeiro, eu acho que o Gabigol tá em outro patamar em relação ao Obina. O Gabigol tá entre os maiores jogadores da história do Flamengo, por tudo que ele fez ano passado. A gente fez a seleção do Flamengo de os 10 maiores jogadores da história do Flamengo e o Gabigol estava nessa lista. O Gabigol, se eu não me engano, a gente botou ele em quinto, né? Então a gente tá falando do quinto maior jogador da história do Flamengo, cara. Então... Só pra perguntar, todo mundo é Gabigol, né? Gabigol, né? Tem alguém tem alguma coisa a falar? Fala agora o cálice para sempre. Só pra deixar registrado aqui, Obina ídolo pra caramba, entendeu? Muito importantíssimo na nossa história, né? A rapaziada mais jovem não vai valorizar tanto, mas o Gabigol, né? Cara, é importantíssimo, sim, todo respeito ao Obina, que, enfim, o Túlio já deixou claro. Mas, cara, só 2 jogadores fizeram 2 gols na final de Libertadores. E, fora tudo que a gente viu do Gabigol em campo, é aquilo que eu sempre vou falar. O impacto do Gabigol em um ano, assim, o que ele causou, sabe? De você ver criança de outro time chorando porque estava perto do Gabigol. Criança que queria entrar com o Gabigol, que queria foto do Gabigol. A quantidade de gente de cabelo descolorido que eu vi em 2019... eu nunca vou conseguir explicar para as pessoas da forma que aconteceu no Maracanã. Era assim, eu só via a galera do Aninha, o que o Gabigol fez ano passado no Allianz Parque foi uma das coisas mais gostosas da minha vida. Mas, é sério, assim, cara, caralho. E o Gabigol, ele é o perfil do flamenguista, sabe? Ele é aquele cara que vai provocar, que não aceita provocação e que mostra em campo. E que faz em campo. Então, tipo assim,
E, cara, plaquinha, hoje tem gol do Gabigol, isso virou uma febre, não só pra torcida do Flamengo, mas assim, no Brasil, sabe? Tudo era plaquinha com gol do Gabigol. E todo jogo tinha gol do Gabigol. Ele ia lá e todo jogo ele fazia o gol dele. E é impressionante, assim, o que a gente viveu com o Gabigol, eu tenho até medo de nunca conseguir passar para filho meu ou para neto, sei lá para quem que eu tiver que passar, como foi, o tamanho que foi. E assim, aí ele ficou ainda por cima, começou o ano já mostrando que ia fazer ainda mais do que fez no ano passado, porque ele começou melhor do que o ano passado, parecia que ele nem tinha parado para as férias. E é muito gigantesco, que nem, como bem a Marcela falou, a gente está falando do 5º maior jogador da história do Flamengo, não só na nossa lista, mas em qualquer lista, seja profissional, seja de torcedor. O Gabigol tá ali, pelo menos no top 5 de maiores ídolos da história do Flamengo, com o Zico falando que podia até ultrapassar ele. Coisa que, claro, não vai acontecer porque o Zico, assim, claro que em número talvez, sei lá, pode ser, mas em nome nunca. Mas pra passar em número, pra passar a quantidade de gol, pra passar a quantidade de gol que o Zico fez, tem que jogar mais uns 5 anos aí no Flamengo, fazendo gol mas jogo. vai que ele fica, a gente não sabe. Só que nem o Júlio César falou, né, o Zico é o rei e o Gabigol é o nosso príncipe. Então, assim, a gente tem o nome de Gabigol sendo falado ao lado do nome do Zico. Então, tipo, é uma coisa muito grande. Pessoas importantes. É muito grande. É isso aí. Então, acho que é unânime mesmo, né? Thiago, é unânime, Thiago? Cara, é unânime. Gabigol. Respeito máximo, como todo mundo disse aí, ao Obina, que, pô, cara, o Obina, como o Gonzaga falou, que virou torcedor do Flamengo com o gol do Pet, né? Porra, é esse time. Pra mim foi esse time na época de Obina, entendeu? Eu virei flamenguista e falei, não, é pro Flamengo que eu vou torcer, quando o Obina era o centroavante do Flamengo. Então, naquela Copa do Brasil lá, foi naquela Copa do Brasil que eu virei torcedor do Flamengo. Eu já era, porque minha família é de flamenguista, então eu sempre disse que era flamenguista. Mas quando eu falei, porra, vou torcer agora, será que eu torço pro Flamengo? Será que eu torço pro outro time? Pô, vou assistir futebol, vou tentar entender futebol para ver se eu vou torcer pro Flamengo. E aí o Flamengo vai lá e ganha a Copa do Brasil com o Obina e tal. Então, o Obina é muito importante para mim na história do Flamengo como torcedor. Mas entre os dois é Gabigol, cara. O Gabigol me deu alegrias que, se o nome do meu filho é Arthur, em homenagem ao Zico, o meu próximo filho vai se chamar Gabriel. Já tá certo, todo mundo já sabe. Você quer falar Gabigol, o nome vai se chamar Gabigol. Gabigol vai ser chamado com carinho depois, mas o nome vai ser Gabriel, em homenagem ao Gabigol. Já tá certo, minha esposa já sabe. E se ela não concordar, vai ter briga até ela aceitar. Se não concordar, você vai fazer com outro, né? Ninguém entendeu a piada? Não, eu entendi, mas eu não achei muito engraçado, não. Eu sei. Ela tá do seu lado te olhando assim, né? Vai. Ih, pra você ver. O Gonzaga 5-5, agora é o duelo que vai definir. Chegamos ao embate final, o duelo. O duelo mais difícil de todos, o melhor duelo. O duelo mais esperado dessa seleção. Adriano versus Bruno Henrique, que comece os jogos. Porra. Que pica, hein? E aí? O meu vai pro Adriano. Depois eu explico por quê, mas o meu é Adriano. Já pra começar aí pra desenrolar o assunto, pra mim é o Adriano. E porra, aí? Foda. É com vocês. Eu vou votar no Adriano. Eu acho que ele, né, tinha um Pet ali em 2009, mas porra, acho que, né, tudo aquilo que a gente já falou dos outros jogadores, tipo Juan, Júlio César, de ter vindo da base e tal, mas aquilo que a gente falou até da outra década, né, para poder fazer a lista lá, a personificação do Adriano. Agora, não tenho dúvida de que o Bruno Henrique pode, né, tem um longo caminho na carreira, mas eu vou ficar com o Adriano nessa aí. Perdão, BH. Cara, o meu voto é no Bruno Henrique. Só pra, então. o cara, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador da Libertadores, Bruno Henrique. Eu tô muito triste que eu vou contra o Túlio, assim. E eu vou não só contra o Túlio, mas eu vou me contradizer também do início do programa. Que eu falei, pelo pacote, pelo completo, né? Que foi no zagueiro, principalmente no Angelim, e no goleiro. Eu escolhi
jogadores com identificação maior com o Flamengo. Não tenho dúvida que o Adriano tem uma identificação muito maior, até porque o Adriano é cria da nossa base, o Adriano é flamenguista, o Adriano levou o nome do Flamengo para muito longe, para muito alto. O Adriano se emociona com o Flamengo, o Adriano é o próprio Flamengo, igual a gente já falou, né? A questão, o jeito que ele leva a vida, inclusive. Cara, nada pode ser mais Flamengo, sabe? Você fala Flamengo, você fala Adriano, você fala Adriano, você fala Flamengo. Só que eu acho que, para um jogador, como a gente acabou de falar do Gabigol, para o que o Gabigol foi, a quantidade de gol que o Gabigol fez, o que o Gabigol marcou, você tem um Bruno Henrique que consegue chegar ali e se destacar junto com um cara que se destacou fora do normal em um ano, é muito grande, cara. O que o Bruno Henrique fez é muito grande. O Bruno Henrique está muito próximo do que o Gabigol fez. E o que o Gabigol fez é uma coisa impressionante. É uma coisa que a gente não consegue explicar. A quantidade de gols, são 43 gols em um ano. O Bruno Henrique... Não, continua. O Bruno Henrique, como bem a Marcela já falou, o melhor do Brasileirão, o cara também foi o destaque da Libertadores. O que ele faz, inclusive no lance do Gabigol, aquela jogadinha que todo mundo achou que ele fosse, inclusive, para frente, que ele volta e pensa naquela jogada. Eu acho o Bruno Henrique muito, 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 muito grande. Porque ele tem ali, como para quem brigou com ele, o Adriano, o Gabigol. E o que o Gabigol fez é muito inacreditável. Em um ano que o Flamengo viveu o seu maior momento em 38 anos. Então eu vou de Bruno Henrique. Eu acho, aí é minha opinião. A gente não pode pegar, tipo assim, ó, a Ana Beatriz. A gente bota o nome composto, cara. Adriano Henrique. Adriano Henrique. Mais fácil. Deixa eu só fazer uma ponderação, que é o seguinte. O Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2019, perdão. E em 2009, o Diego Souza foi o melhor jogador brasileiro, não foi ninguém do Flamengo, na verdade. Apesar de eu achar muito injusto. Pra mim, o melhor jogador de 2009 foi o Adriano, mais do que o Pet. Pra mim, foi o Adriano o melhor jogador daquele campeonato. E pra mim, o Bruno Henrique não foi o melhor jogador do passado do brasileiro. Pra mim, foi o Gabigol. Pra mim, o Bruno Henrique foi o melhor jogador com o Gabigol. É isso. Pra mim, o Bruno Henrique foi o melhor jogador da Libertadores. Isso diz muito. Isso já decide tudo. Pra mim, é o Bruno Henrique. Cara, aquele jogo... Simeone, tá 2-2. Cara, o Grêmio, na Arena do Grêmio, pelo amor de Deus, gente, o que o Bruno Henrique faz na Arena do Grêmio, eu nunca vi o Flamengo fazer lá no Sul. Pelo amor de Deus. Duas vezes, né? Tem isso, 2 vezes isso. Assim, se não fosse aqueles gols e que foram anulados, etc. Enfim, cara, eu gostei muito de um verbo que a Marcela falou, nessa última frase, pra, inclusive, me introduzir nessa polêmica aí, nesse voto decisivo. Cara, e como a gente tá falando de decisão, de decidir, velho, não tem como não ser o Bruno Henrique, velho. Não pelo só a decisão dele ser o cara que resolve, de ser o cara que chega lá e tira da cartola uma jogada mágica, é isso. É algo mágico que ele fazia nas decisões. Até o Abel, que era o Abel, sabia o quanto ele jogava a bola. E, enfim, o Abel não reconhecia a bola no Arrascaeta. Achava que ele não jogava isso tudo, aí deixava no banco, que é um jogador bom e olha lá. Mas só que até o Abel, que tem uma mentalidade de futebol muito atrasada, na minha opinião, vê o Bruno Henrique como um dos jogadores mais incríveis, pelo menos do Brasil. E na minha opinião é inacreditável não estar unânime na seleção. Mais que o Gabigol, inclusive. Eu acho que o grande ponto do Bruno Henrique... ele joga na posição do Neymar, cara. Exato, não, claro, mas só que, pô, depois do Neymar tem quem? Pra mim é o Bruno Henrique, na minha opinião. Até pela modernidade do futebol, porque ele é um jogador extremamente dinâmico. Muito, muito. Mas, assim, enfim, para de puxar o saco. Porque, enfim, pontuar que o Adriano é meu ídolo de coração. Eu coloquei ele nessa. Enfim, nós todos colocamos, mas eu coloquei, eu acho que com mais certeza que eu tinha. Foi proposto assim a pauta, eu lembrei na hora, cara, Adriano. Cara, eu tinha certeza que você ia botar na Adriano. Eu tinha certeza que você ia botar na Adriano. Exato, mas, cara, Bruno Henrique, eu vou falar pra você, cara. Ele, porra, além de ser o ícone da torcida hoje em dia, né? Eu acho que ele amarra que ele tinha, que era muito entre aspas, né? Que era mais uma brincadeira, assim.
é uma coisa fantástica, assim, cara. Eu acho que ele tem aquela magia do Adriano, ter identificação da torcida. Eu acho que a história também do Bruno Henrique é tão bonita quanto a do Adriano, no sentido futebolístico mesmo, no geral. Eu acho que é muito bonito ele vir da Várzea, lá do Berlândia e ir subindo. Até um pouco da história do Michael também, que tá no Flamengo, o Michael, né? Enfim, tem muitos sotaques aí pra se falar. Mas, cara, eu acho que Bruno Henrique é o cara que, se é pra decidir quem tem que ficar, eu vou com quem decide, que é o Bruno Henrique. Mais alguém faltando? Posso agora falar por que eu voto no Adriano? Eu queria muito deixar todo mundo falar, porque, cara, dá pra contra-argumentar a favor do Adriano com tudo isso que vocês disseram aí. Porra, vai dizer que o Adriano não é o cara que decide. O cara decidia com a porra do Everton Silva jogando do lado dele, caralho, na lateral direita. Adriano decide pra caralho. Pô, Bruno Henrique decidiu pra caramba, assim, com um monte de monstro jogando atrás dele pra ajudar ele no ataque. Era Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol do lado. O cara decidia com esse time. O Adriano decidia só com o Pet atrás dele pra meter bola pra ele. Era só o Pet naquele time. O Léo Moura tava no time, mas o Léo Moura era criticado pra caralho pela torcida também, cara. Aquele time do Flamengo 2009, até engrenar, demorou e todo mundo criticava. Desde que ele estreou contra o Atlético Paranaense, era metendo gol. Adriano era, sim, decisivo pra caralho. E outra coisa, pô, o Simeone aí falou que o Bruno Henrique era pra estar na seleção, que era injusto. Adriano ganhou uma contra a Argentina, aquela porra daquele jogo lá, virou. Adriano era seleção pra caralho. Ele era o cara ali na porra da seleção, caralho. Cara, eu vou mudar meu voto. Eu vou mudar meu voto. É Adriano pra caralho. Presta atenção. Adriano Ibrahimovic falou que o melhor jogador que jogou ao lado dele foi a porra do Adriano. O Ibra não ganhou nada. O Ibra não ganhou nada, filho. O Ibra não ganhou a Libertadores. Porra, não tem como. Eu vou... Bruno Henrique. Me respeita. Eu vou mudar meu voto. É Adriano, cara. Adriano era foda pra caralho. Eu continuo no Bruno Henrique, eu acho, cara. Cara, o Adriano jogava com... O Adriano jogava... O time que o Adriano... O time que jogava com o Adriano era Álvaro, era Toró, era Ayrton. Não dá, cara, é Adriano. Eu acho que o Bruno Henrique fez muito grande comparado, justamente porque a referência dele é o Gabigol. Tá quanto? Tá 3-1. 3-2. Falta o 3-2. 2-2 não. Não, 3-2. Botou no Bruno Henrique também, né? Uhum. Você vai empatar, Gonzaga? Caraca. Porque no Adriano foi Thiago, a Marcela que boa, mudou. Rapidão, antes do voto, final, do empate não. Estamos bem demais de discussão, tá? A gente tá medindo Adriano ou Bruno Henrique, cara. Olha os tempos, são novos tempos, galera, novos tempos. Podia ser o Guerreiro ali na disputa, não? Não, eu ia defender sozinha, eu tenho plano consciência. Vamos lá, cara, que difícil. Mas só um detalhe Só um detalhe que a gente precisa. Por favor, gente, por favor, eu peço respeito, eu estou na chamada. Só um detalhe que a gente precisa, queria ressaltar, é que, assim, o Adriano teve uma passagem curta no Flamengo, né, tanto nas duas passagens, assim, de questão do que o Adriano fez, logicamente é inesquecível na história do Flamengo e tudo mais, mas foram passagens curtas e não foi o melhor Adriano da carreira, né, o melhor Adriano da carreira não foi no Flamengo, foi fora. Gonzaga, você quer uma referência a favor do Adriano? A gente tem um dos maiores artilheiros do século do Flamengo, é o Wagner Love. O Wagner Love só tem quantidade de gols que ele tem com a camisa do Flamengo, porque ele jogou com o Adriano. E na segunda passagem que ele jogou com o Ronaldinho. O Wagner Love não é o centroavante que ele parecia no Flamengo. Você vê ele no Corinthians, vê ele nos outros times. Ele não é o centroavante que você no Flamengo pintava. Ele jogou com o Adriano. O Adriano, a gente acha que o Adriano é só fazedor de gol. A quantidade de bola que o Adriano deixava, que tocava pro lado. Não sei quem lembra de 2009, o jogo contra o Náutico, que o Adriano dá um passe, que todo mundo acha que ele vai dar uma bicuda pro gol, ele toca pro lado. E acho que é gol do Pet, se eu não me engano. O Adriano tinha uma visão de jogo absurda. Wagner Love e Adriano saem tocando na bola do meio de campo.
Porra. Ah, contra o Mesquita, eu acho. O Rezende, sei lá, não lembro agora. Americano, acho que foi contra o americano. Cara, eles saem tocando a bola em 11 segundos, eles fazem um gol só um pro outro. Pô, aquilo ali é mais absurdo, cara. A visão de jogo do Adriano era... Teve um gol na Libertadores também contra a Universidade do Chile, que o Adriano dá um passe de bicicleta. O Wagner Love. É, cara, difícil aí, viu? Nossa. E tem o confronto com o Corinthians também, na Libertadores de 2010. Ah, aquele eu lembro, eu lembro muito bem aquele jogo ali. Mas vamos lá. Caramba, velho, eu vou ter que voltar e decidir mesmo. Ou você empata ou dá Adriano. Cara, porque pra mim, eu acho o Bruno Henrique ele tão grande no Flamengo, somente o que ele fez no último ano. E que nem você falou, ele foi também o melhor jogador do Mundial, só que não reconhecido, viu? Porque botou o Salah, mas não merecia não. Então, injustamente, o Salah foi escolhido o melhor do mundo, apesar de eu gostar muito do Salah, mas... Quem merecia o melhor jogador do Mundial era o Firmino. O Firmino pegou na semifinal, pegou na... Foi por merecimento, era o Firmino, pô. Desculpa, o Flamengo não foi campeão. Melhor jogador do Mundial. Na bola, o Firmino fez o gol de centroavante. Não, mas ele fez o gol. Firmino é top. Não, o Firmino é top. O Salah também, a gente tá discutindo que o Salah, quem foi melhor? Salah ou Bruno Henrique, mano, né? Não, Salah é banco no meu time. Caraca. Salah é banco da vitória. Velho, eu vou no Adriano, mas só pela grandeza que o Adriano é para o Flamengo. Porque se fosse na bola, eu ia no Bruno Henrique. Do que eles jogaram no Flamengo. Isso eu tô me citando a passagem. Jogaram no Flamengo, isso, exatamente. Não. No geral, na bola. No geral é Adriano, sem dúvida. Adriano também. Sem dúvida. Agora, assim, na passagem no Flamengo. Porque, apesar de que a passagem de 2009 do Adriano foi muito grande, mas... 2009 é absurdo. E dois caras, assim, que veio pro Flamengo e resolveu um campeonato, né? Então, apesar de que, assim, talvez pese um pouco o brasileiro, a Libertadores pese mais nesse quesito, porque, pela questão da emoção, o brasileiro acabou que chegou um momento que não tinha mais graça. A gente falou assim, já vai vir, só foi questão de tempo. Fechamos nossa seleção e ficou empate. Ficou como aí, Marcela? Ficou 6-5 para a seleção da década passada. Olha, por causa de um golzito. Então nossa seleção ficou assim, olha. Júlio César no gol. Rafinha na lateral direita. Juan. Ronaldo Angelim. Felipe Luiz na esquerda. Elias, Gerson, Renata Abreu, Petkovic, Gabriel Barbosa e Adriano. Vinha outra Libertadores aí ou não vinha com esse time? Timaço, cara. Dá pra poder disputar a Libertadores com esse time aí. Apesar de que eu não me conformei aí com o Diego Alves fora. Mas tudo bem. Eu tô falando aqui igual uma... Sabe? Eu tô aqui batendo um papo, todo mundo... E ó, rebati algumas coisas que as pessoas estavam falando sozinha. Eu devo estar uns 5 minutos aqui. Eu acho que com o Bruno Henrique faria o gol, faria a jogada decisiva pra virada do time na final. Que nem cara, foi, mas... eu queria deixar bem claro assim, que eu sou muito fã do Bruno Henrique, mas eu sou muito mais fã do Adriano, muito. Eu acho que o Bruno Henrique, tanto o Bruno Henrique, na verdade, muitos jogadores desse time ainda têm chances de se tornar muito maior do que eles já são pro Flamengo. O Bruno Henrique e o Gabigol mais ainda. O Bruno Henrique ainda vai dar muita alegria pra gente, velho. Também acho. O Bruno Henrique ainda... Mas, cara... Sei lá, cara. Cara, que o Adriano me deu em 2009. O Cara, Flamengo ganhou o brasileiro esse ano de novo. Bruno Henrique faz tudo que fez ano passado de novo. Eu ainda vou amar mais o Adriano, porque em 2009 a alegria foi totalmente diferente. A gente chega num ponto que é completamente justificável, assim, algumas escolhas, sabe? Tipo, Adriano ou Bruno Henrique? Cara, qualquer um que você... Joga pro alto, que ficar tá ótimo. Sabe, você não vai criticar quem tá escolhendo, porque não é uma escolha, tipo, você não tá comparando, sabe? Sei lá... O Pini e Gabigol. Ok? O Pini e Gabigol. Você não tá comparando o Pini e Gabigol. Pô, você não tá comparando ninguém com o Uribe, sacou? Tipo, Bruno Henrique ou Uribe. Você não tá fazendo isso. E aí, é completamente justificável. Assim, você fala, cara, tá bom, beleza, eu não vou questionar, sabe?
Agora vem a grande disputa é Jorge Jesus ou Valdemar Lemos? Essa é a disputa. Valdemar Lemos ou Jorge Jesus? Caralho! Valdemar Lemos ou Jorge Jesus? É do João Santana. Pro momento, pra história do Flamengo, Valdemar, né? Valdemar? Vamos lá, a quantidade de views que deu Valdemar. aquele vídeo do Valdemar. Valdemar. Ficou marcado na história, né? Na verdade, o Valdemar é o caralho. Valdemar. Valdemar. Meu voto é esse. Então, Valdemar, nosso técnico aí da seleção. Agora é sério. Fierro ou Botinelli? Porra, Botinelli. erro. Olha aí, nova treta. Vamos acabar que esse programa tá Aí grande eu vou demais. falar Chega. A gente vai pra Obina, Acabou. Vocês precisam parar já. Porque tá grande demais. O Bino Hernani vai ficar meia hora aqui. Não começa não. Vamos parar. Parou. 30 minutos. Acabou nossa seleção e é isso aí. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização: flamengocast.com.br